Oi pessoal, vim trazer mais um vídeo de diquinha rápida. Por utilizar muito giz pastel e o pó mágico para biscuit, eu tenho um catálogo que eu fui fazendo ao longo do tempo. A cada kit que eu ia adquirindo, eu ia fazendo os efeitos que eu tô acostumada a utilizar nas minhas peças. Então, com pouquinhas sobras de massas, eu fazia alguma peça pequenininha texturizada para poder ver como que ficaria o efeito daquele pozinho, aplicando aquela técnica de destaque de textura que a gente passa o dedo. Seguindo a sequência, eu fiz as outras técnicas. Os corações eu coloquei a pintura com o pincel molhado e nas bolinhas aquele sombreamento com o pincel seco. E as nuvenzinhas é o tingimento do pigmento com a massa. E dessa forma eu consigo comparar os efeitos e planejar o efeito mais adequado para a peça que eu estou fazendo. E para ficar mais fácil a minha organização, eu segui a mesma ordem que está ali no potinho. Recentemente comprei pozinhos novos e vou fazer aqui com vocês a continuação do meu catálogo. A primeira parte é ver como que fica o relevo, como que a gente consegue destacar o relevo utilizando esse pozinho. Eu vou aproveitar esse pozinho que está na tampa e vou passar o dedo suavemente e depois passar na parte de textura para ver quanto que ela vai se destacar. Quando estou fazendo isso, sempre tem um lenço umedecido para poder ir limpando o dedo e tirando o pozinho para poder aplicar o próximo. Com um pouquinho de massa branca, já deixei preparado o meu coraçãozinho para a próxima fase e peguei o restinho do pó e misturei na massinha. E agora eu vou ver como que fica quando ele tinge a massa. Assim eu consigo saber o tom basal que eu vou ter utilizando esse pozinho como tingimento. A massa fica um pouquinho brilhante, dando tipo um aspecto cintilante, vamos dizer assim. Agora, na parte do prata, vocês vão ver que eu cometi um erro importante que a gente não pode cometer. Eu acabei colocando muito pó no dedo e a minha peça é muito pequenininha, então quando vocês forem fazer isso, sempre tire o excesso do dedo quando você for fazer a parte de destacar a sua textura. Tinha tanto pó no meu dedo que ele pintou tudo, inclusive a textura que era para ficar da cor preta. Na parte branca eu já tirei um pouquinho e ficou bem melhor. E segui fazendo a parte de tingimento da massa, que o pigmento pegou super bem e deixou um cinza bem legal. E mesmo comparando com o outro cinza que eu tenho, achei que ficou bem diferente. E prontinho, aqui estão todos eles já montados com os meus kits novos. Se você ainda não assistiu o vídeo de pó mágico e giz pastel ou também o de textura, vale a pena vocês conferirem. Logo após terminar o catálogo, eu preciso passar verniz para fixar o pó, e isso fez alguns deles perder um pouco do brilho. Muito importante a gente saber disso antes de fazer na nossa peça, né? Assim como eu fiz com o pó mágico, eu também fiz com o giz pastel, utilizando a mesma técnica e também utilizando a mesma ideia. Eu mantive a posição certinha, comparando com o giz que está dentro do meu potinho. Assim eu não me perco para poder comparar. Como o giz pastel tem um pigmento diferente, ele não pegou tão bem no preto na hora de fazer o destaque de textura. Eu utilizei a mesma ideia que o anterior. Fiz a pintura com giz, fiz o sombreado com ele seco e também fiz o tingimento da massa. Como eu faço muitas miniaturas, eu posso ter uma noção da cor de base utilizando esse catálogo e já fazer ela na cor aproximada do que eu preciso, facilitando muito a parte de pintura depois e do acabamento. Aproximei um pouquinho a câmera para vocês conseguirem ver melhor os efeitos, principalmente na parte de textura. Essa placa de MDF é a dos pozinhos mágicos. Se você tiver vontade de fazer também, você só precisa de uma base. Para otimizar com o restinho de massa, você já vai deixando pronta, tanto as miniaturas que você vai pintar depois, com ele seco ou molhado, como também a texturizada. Aí, quando você for utilizar o pozinho, você faz essa parte do tingimento e já aproveita e faz as outras partes do catálogo. É isso, pessoal. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Um super beijo e até o próximo vídeo.